Fala pessoal, beleza? Aqui é o Evandro, fundador da Tech Mobile. Estamos aqui em mais um episódio do StarTech, o podcast da Tech Mobile. Nós fizemos uma primeira temporada aí falando um pouco dos bastidores da Tech, para que vocês pudessem conhecer as pessoas que estão aí entregando o que a gente promete aí no mercado, entregando bem. E agora numa segunda temporada a gente veio então convidando alguns clientes da empresa para dar visibilidade, para entender o que esses caras fazem. A gente tem ali uma carteira de clientes incríveis que fazem coisas muito interessantes, então a ideia é essa. Hoje nós temos aqui um episódio muito interessante. Trouxemos dois convidados aqui que são grandes parceiros, um que tem uma empresa incrível de tecnologia e um outro cara que está à frente da área de tecnologia de uma das maiores redes de varejo de alimentação do Brasil. Estamos aqui então sejam bem-vindos. Antes das apresentações, nós vamos hoje tratar aqui como tema as tendências mais discutidas na NRF 2026 e o que elas podem fazer ali para mudar o ponteiro do varejo brasileiro, especialmente o varejo de alimentação. Então já faço aqui as boas-vindas ao Newton Ide e ao Flávio Góes. Gostaria aí que vocês se apresentassem, Newton e Flávio. Muito obrigado e sejam muito bem-vindos. Na realidade, eu que tenho que agradecer o convite, né? É uma satisfação estar aqui, poder falar da minha empresa aqui junto com vocês, né? Uma baita empresa. E também agradecer muito essa parceria que a gente realizou aí ao longo do tempo, né? Já te conheço aí há alguns anos, né? Sim. E acho que isso é importante, é uma relação aí de ganha-ganha, que eu acho que é isso aí que torna uma relação longeva, né? Satisfação grande, inclusive, estar com você aqui também, né, Flávio? Que acho que a gente vai poder fazer uma conversa bem rica aqui. Sim. Acho que essa conversa aí vai render muito, né? Mas vamos lá, Newton, né? Fala um pouco sobre você e o que exatamente, qual é o problema que a Liga resolve para os clientes dela? Ok. Me apresentando melhor, então, né? É um pouco inusitado. Acho que só poucas pessoas sabem isso aqui da minha formação. Eu gosto de falar muito para a turma de trainee que entra lá na empresa, né? Para eles verem até que a gente também pode transitar em atividades diferentes, né? Me formei aqui em Santo André, né? Caramba, tem uma relação com a história que ABC. você não sabe, né? Essa eu não sabia, então. Pois é, numa faculdade que nem existe mais, no FEFIS, Educação Física, só para você ter uma ideia da distância que eu tinha no início de carreira até o que eu estou fazendo hoje. Posteriormente, eu fui para a área de tecnologia, sou mackenzista, então frequentei a Universidade Mackenzie, que é a minha formação, onde me trouxe, né, na realidade, até a área de tecnologia e onde eu desempenho meu papel agora. Eu já estou no ramo empresarial na área de tecnologia já há bastante tempo, né? Com essa empresa, a Liga, eu estou desde 2010 e ela foi spin-off de uma outra empresa de consultoria que eu tinha, então de mercado eu já tenho aí uns bons anos, né? De Liga a gente está no 16º ano, então a empresa de tecnologia nasceu atendendo a área de dados, então a gente tem uma carreira bastante extensa aí no tratamento de dados, na análise de dados, na estruturação, né? E também, como poder deixar de ser, a gente trabalha aí com desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de aplicações, né? Muito especializado também nas grandes clouds. Então, trabalhamos aí em parceria com a Google, com a AWS, com a Azure, Databricks, Snowflake. Então, são as grandes empresas de tecnologia que a gente hoje tem parceria, né? E que trazem muitas oportunidades, muitas coisas de vanguarda, que acho que direcionam bastante o mercado também, né? O que eles trazem de novidade, o mercado utiliza bastante e isso aí se torna aí um drive bem interessante aí para a gente poder seguir e estar sempre aí atualizado no que o mercado faz, né? Você me perguntou quem é o meu cliente ideal, né? Sim. Na realidade, eu vou falar quem é o cliente potencial. O cliente potencial da Liga é toda empresa, não importa o tamanho, tá? Logicamente que depois eu vou abordar onde que a gente pode atuar melhor, né? Mas é toda empresa que precisa utilizar dados para tomar decisão. E aí, na minha visão, todas as empresas Todas as precisam. empresas. Então, acho que o meu mundo assim de atuação ele é bastante amplo, tá, Evandro? E não podia ser diferente também, né? A gente, dentro desse mundo amplo, a gente tem que focar no que realmente a gente tem potencial de fechamento, de levar experiência e valores melhores para as empresas, né? Nós nascemos no mundo financeiro,
Então, atendendo Unibanco, depois Itaú. Hoje, temos grandes clientes também na área, em outros segmentos, né? Não só na área financeira. Então, a gente atende hoje, por exemplo, Santander, Bradesco, Que legal, Safra. São grandes bancos, né? legal. E grandes outras instituições financeiras, né? Banco Votorantim, Banco Carrefour e por aí vai. Mas a gente atende todos os outros segmentos também, né? Então, tanto de varejo, tanto é que a gente se interessou em conhecer o que a NRF pode trazer aqui de novidade para a gente poder levar para os nossos clientes também, que uma empresa de consultoria de tecnologia não simplesmente ficar recebendo pedidos e fazendo e Sim, executando o que eles estão pedindo. E sim tentar trazer as tendências que o mercado dita, né? E que podem ser utilizados em benefício dos nossos clientes. Eu acho que isso aí é o mais legal. importante. Ajudar os seus clientes a saírem na frente olhando para o que está acontecendo aí pelo mundo, é isso? Não sei se é sair na frente, mas é não ficar para trás, tá? Verdade, também. Porque existem coisas, por exemplo, que a gente ainda precisa percorrer algum caminho, né, dentro da estruturação para poder utilizar o que a tecnologia traz aqui para a gente, né? Então não é simplesmente estar na frente ou atrás, Sim. é sair, né, daquela inércia para poder sobreviver ali na frente, né? E até, Newton, antes de passar aí para o Flávio, para ele também para se apresentar, um ponto importante que você tocou, né? O que você faz realmente é super relevante, o que a liga entrega para os clientes, mas também depende muito da maturidade do cliente. Às vezes o cara quer, mas ele não está preparado, né, para, por exemplo, utilizar dados para tomada de decisão. Isso acontece muito? Você vê isso muito no dia a dia? Sem dúvida, Evandro, Imagino. você tocou num ponto que é nervoso, né? Daria para ter um episódio só para falar Sim, disso, né? porque assim, o que acontece, né, o que a gente vê muito, né? Com essa chegada de IA e essa pressão que o mercado faz, até as próprias empresas fazem, né, para os seus funcionários e etc. Eles falam, o que que a gente tem que montar um projeto IA, não podemos ficar para trás, Uhum. né? E existe essa pressão de alguma coisa a empresa tem que fazer utilizando as novas tecnologias e etc, né? Só que assim, a IA, para ela ser bem utilizada, ela precisa ser munida de informações. Que informações são essas? Dados, né? E a gente sabe, eu gosto muito de falar a respeito disso, né? O ser humano, ele tem uma capacidade incrível, gigantesca de criar lixo, sujeira, né? Imagine você aí num encontro aí com os amigos de churrasco, qual a quantidade de lixo que a gente gera num encontro desse. Nas empresas não é diferente, né? Os funcionários no dia a dia, etc., a gente também cria muito lixo nos dados que a gente coloca ou nos dados que a gente integra e etc., né? E muitas vezes, eu falo de lixo, né? Mas muitas vezes é não ter um padrão, né? Isso impede também um bom funcionamento de qualquer inteligência, né? Então, muitas vezes as pessoas querem aplicar, querem usar, mas não se preparam para isso. Então, a gente precisa ter. Quando a gente fala de IA, a IA não é simplesmente chegar e criar um modelo comercial, criar um modelo de negócio. Não, ela vai auxiliar a gente desde que a gente tenha fundamentos, né? É igual você subir um prédio, né, em que você não tem um fundamento muito bem feito, é uma coisa muito pequena e você quer subir um prédio muito alto. Não vai segurar, não vai Não ficar vai de pé. segurar. Então, é mais rápido? É mais rápido. Você faz uma estrutura qualquer, só que depois ela não vai te sustentar ao longo do tempo, né? Então, na questão de estruturação de dados, modelos, é a mesma coisa. Você pode fazer algo pequeno, mas tem que ter a ciência que aquilo ali vai ter um limite para isso, Uhum. tá? Isso vai fazer você entregar mais rápido? Vai. Mas Só talvez que não é escalável, né? não é escalável e não vai, talvez não te traga diferencial também no mercado. Sim. Então, a fundação é super importante, né? Uma vez que você tem uma fundação bem feita, você vai ter base para crescer, para escalar, como você falou, né? Legal. Então, muitos clientes acham que podem já sair fazendo, só que não tem qualidade no dado, e é o que o mercado sempre fala, não, acho que já devem estar até cansados de escutar isso, mas se você vai tratar lixo, vai sair lixo do outro lado, né? Então é o garbage in, garbage out, que o mercado está cansado de comentar, mas é a grande realidade no mercado, né? Então os clientes precisam se atentar a fazer isso, né? Legal, muito bom. Existem outros pontos aqui que a gente pode Sim, comentar também, tá? eu até aqui estou guardando isso na memória para que a gente volte a falar sobre isso, né? Legal. Abordar com uma profundidade maior, porque realmente esse assunto é bastante interessante, esse ponto específico. Flavião, vamos lá, cara. Somos aí, né?
temos relação aí há muitos anos. Se apresente, fale um pouco aí quem é o Flávio, o tempo que você está à frente aí, né, do Outback, uma das redes varejistas aí mais Sim. famosas do Brasil, né? Fala pra gente aí, Flavião, se apresente. Bom, sou o Flávio, tenho aí 10 anos na Bold Hospitality Company, que é a holding que opera aí o Outback, o Abbraccio, o House, né. Hã, Passei por algumas áreas ali dentro de tecnologia, né, desde suporte, infra. Hoje eu faço parte da área de sistemas, né, tô à frente aí mais especificamente dos sistemas operacionais, né, assumi aí há pouco tempo. E é isso, a gente tem pelo Brasil aí 188 Outbacks, 17 Abraccios, 2 Alces, mais as operações digitais, né, que somando se passa aí das 500 operações. E o nosso dia a dia é sustentar aí, enfim, trazer inovação, tecnologia para todas essas operações. Legal. Podemos dizer aí que é uma das redes mais queridas do Brasil, né? Ah, com certeza. Legal. Acredito nisso, tá? O nosso cliente são todos vocês. É. Vocês têm uma legião de fãs, né? Tava até comentando aqui antes da gente vir para esse bate-papo, né? Que lá na empresa, às vezes, a gente faz umas premiações, a gente compra aqueles cartões, né? O gift card, né? Gift card, e aí, putz, a galera adora, né? E aí você tem toda a faixa etária, desde os jovens até aquela galera lá que já, né, tá mais ou menos aí na minha faixa etária, todo mundo gosta muito e celebra muito quando ganha lá um gift, cara, é bem interessante. É legal, quando eu cheguei, o pessoal comentou do Outback, aí uma pessoa ali já teve uma memória afetiva ligada à marca, e a outra também, Olha aí, ó. então isso é muito legal de ouvir, É, onde a gente legal. É interessante quando você trabalha num lugar e você vê, no final das contas, vocês estão entregando ali mais do que, né, uma refeição, sim, né? Você está comentando aqui que as pessoas lembram da marca Outback quando elas lembram de coisas boas, né? Eu já A fiz uma. experiência, né? Exato. Você quer celebrar alguma coisa, tal, você acaba, né, lembrando, pô, vamos lá no Outback, tal. Então, isso é interessante, né? é. O fruto do trabalho de vocês é gerar uma experiência positiva nas pessoas. E Flavião, ao longo desses 10 anos aí que você está no Outback, qual foi aí o maior desafio aí, até falando de carreira também enfrentado? Você que Ah, é um cara bem experiente, viu muita coisa, a gente sabe que o varejo é super dinâmico, você tem algo aí que você poderia compartilhar com a gente nesse com sentido? certeza. Sim, o nosso desafio é diário, né, as coisas mudam muito rápido, né, não só no varejo, mas, quando a gente fala de tecnologia. Mas sem dúvida, para mim, né, e aí trazendo um pouco da parte pessoal também, é que o período de pandemia, né. A incerteza, do que ia acontecer, como ia ser o futuro, eh, e como é que as coisas iam se desenrolar, né. Ninguém sabia, na verdade, né, então eu acho que foi o período mais difícil, né, pra mim pessoalmente e profissionalmente também. Mas que deram certo no final, né, a gente, enfim, passou por um momento terrível aí, mas, né, pessoas, enfim, mas a gente conseguiu sair do outro lado, né, a gente com ideias, com a união, com muito trabalho, né, foi uma Com das vezes que eu tecnologia? trabalhei demais, assim. Aham. Tecnologia foi fundamental, porque, como é que você atende o cliente com distanciamento? Como é que você entrega experiência, sendo que o cliente muitas vezes não poderia se deslocar. Então, como é que eu levo a experiência para dentro da casa do cliente? E tudo isso passa por tecnologia. Legal. Então, foi fundamental. E a gente teve uma parceria nesse Sim, é período, verdade. né? Com o uso É. dos E tablets, né? Enfim. isso é até uma pergunta também que eu iria fazer para você, né. Primeiro é uma constatação, porque eu lembro muito bem que nesse período o Outback, naquela oportunidade, a rede toda tinha 12.000 funcionários e eles tomaram a decisão: "Não vamos demitir ninguém". Isso foi incrível e os caras foram lá,
segurando a onda durante todo aquele período. Mas, né, falando de tecnologia em si, houve alguma tecnologia específica que você falou: "Cara, isso aí ajudou a gente virar o jogo naquele momento"? Teve algumas, né. Uhum. Tem Ah, alguma que se destaca mais? o uso de tablets, né, no lugar do cardápio, por conta de distanciamento, você não podia, né, enfim, para fazer o atendimento ao O cliente, né, pedido? por fazer o pedido. O delivery foi o uso de delivery foi, fundamental para que a gente pudesse sair da ou conseguir manter as nossas operações. A integração de sistemas, né, então para usar o tablet naquela oportunidade, a gente tem que fazer um trabalho bem extenso ali de integração, que no final era a solução era simples, né, mas com um desenvolvimento bem complexo, né, então a gente teve que desenvolver isso em tempo recorde praticamente, então, Mantendo mantendo distanciamento, com uma distanciamento, todo falta de mundo de série casa, sem saber o que estava acontecendo direito, incerteza, mas, acho que a cultura ali manteve, né, nós unidos e com o objetivo de sair daquela situação, e a gente conseguiu, né, no final. legal. Você fica numa linha de fogo ali, né, porque você trabalha com tecnologia, que é algo, como você mesmo disse, muda, né, muito rapidamente, cada vez mais, e o que vocês entregam ali na ponta é uma experiência com o consumidor, e o comportamento das pessoas mudam, né, a cada temporada, vamos dizer assim, né, Tem então uma frase, né, que dizem que a tecnologia boa é aquela que você não vê, ou que as pessoas não veem, né. Ela tá ali, ela tá acontecendo, mas ela não tem você não consegue, a pessoa que tá usando, ela nem percebe que tá usando. Eu vou dar um exemplo, o WhatsApp, por exemplo, né, é uma ferramenta que faz parte do nosso é o cotidiano. aplicativo mais usado do Brasil. É, Do há Brasil, é. 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era o SMS. Uhum. De repente chegou uma ferramenta que era simplesmente uma forma de se comunicar, Mudou né, o por te comportamento das pessoas, né. mudou o comportamento. Ela tá ali, ela existe. Hoje você compra, faz pagamento, enfim, uma série de outras coisas, mas ela se integrou e ela existe, ela tá ali, mas você não percebe, né, ela faz parte do seu dia a dia. Então, Legal, é um pouco disso, né, entregar a tecnologia de uma forma muito orgânica, né. legal. Sem que tenha esse impacto na na experiência. Tem um impacto, mas a pessoa não percebe, né, aquilo faz parte, né, do dia a dia dela. Legal. Ô Newton, pegando aí esse gancho do Flávio, né, eu gostei dessa frase, né, que a tecnologia boa é aquela que acontece sem que as pessoas percebam. E olhando para a liga, fala aí um pouco mais sobre a liga, quantas pessoas compõem o time da liga hoje? E eu gostaria muito que, se você pudesse revelar para a gente, qual o projeto hoje que a liga está entregando, se você também puder, ou falar o nome do cliente, mas também se você quiser omitir o nome do cliente, mas falar qual é o tipo de projeto de tecnologia que vocês estão entregando que é, é interessante, é inovador e que o cliente não percebe, o usuário não percebe. Você tem alguma coisa aí para compartilhar com a gente nesse sentido? Eu vou tentar compartilhar essas coisas aqui, mano, mas Eu eu sei queria que só tem. fazer um Aham. comentário em relação à pergunta que você fez e qual foi o período crítico, né? Que acho que só foi o período crítico para todo É mundo, que verdade. foi essa pandemia. E só que assim, é ruim falar, mas ela chegou no momento que deveria chegar, né? Por quê? Porque a gente tinha tecnologia suficiente para suportar um trabalho remoto, né? Poderia ter sido pior, né. Pior. Muito pior. Você já pensou se a gente não tivesse a tecnologia que a gente tinha naquela época? O Zoom despontou, por É exemplo, e a verdade. gente não. Mas, assim, a gente tinha como fazer reunião remota, né? E se a gente não tivesse a tecnologia, né? É. Acho que o nosso caminho, a nossa trajetória ia ser muito pior, né? E acho que, de certa forma, foi facilitado pela tecnologia ter avançado, como avançou. E também eu gosto muito de falar a respeito disso. Ela acelerou processos que antes a gente achava que não conseguiria fazer, né? Ah, mas imagina, eu não consigo trabalhar remoto. Essa Vamos lá. situação provou que a gente conseguia.
E esse foi um movimento que acelerou muita coisa em termos de tecnologia também, né? Então, muita coisa que depois da pandemia foi criada foi devido à situação que a gente foi exposto. Então, assim, quando a gente tem um problema, é colocado ali e tem uma pressão para se resolver, a gente resolve, tá? Então, acho que isso aí é uma questão bastante interessante. O ser humano é bem criativo, né? É, lá na Liga, a gente está com esse movimento muito mais intenso. Ele sempre existiu, mas agora ele está muito mais intenso. Porque com a chegada de uma IA, por exemplo, Sim, o pessoal esquece muito disso aqui que a gente está é fazendo, verdade. que é relação humana. A gente já falou um pouquinho a respeito disso. Então, isso aqui é importante. A gente fala assim, mas o trabalho remoto funciona bem. Mas o presencial funciona muito Funciona muito melhor, melhor. tá? Por quê? Porque não é só simplesmente você trabalhar, mas é você se relacionar, você trocar ideias e tudo mais. Então, ele é muito importante e a gente não pode nunca abandonar esse tipo de Comportamento, né? justamente, né? Então, a gente sempre incentiva isso aí na empresa, sempre que possível, tenta reunir a turma, etc. E quando reúne é bem diferente, o clima é outro, né? E as soluções surgem de maneiras muito mais agradáveis e tudo, né? Nesse cenário, o Evandro, a gente está criando muitas outras unidades de negócio lá dentro da Liga, né? Então, a gente hoje, né, além de atender toda a questão de dados, estruturação, hoje a gente tem um movimento bastante grande de migração de dados, tá? Migração de tecnologia. Tem pessoas que, quando a gente surgiu a questão de cloud, né? Não era assim, a cloud vai resolver, não vai. Quem que vai usar a cloud? E aí chegou aquela frase que também é um pouco batida, mas é assim, não é questão de se você vai ou não usar a cloud. É É quando quando? você vai. E quando você vai, depende do seu momento, depende, logicamente, da sua visão de negócio. A cloud, ela ajuda muito a escalar negócio, né? Então, você, por exemplo, fornece tecnologia, né? Hardware, etc. Se eu quiser aumentar alguma coisa, você vai ter que colocar mais hardware, mais hardware. Numa cloud não, você sobe umas VMs, aumenta a memória, esse tipo de coisa, que fica muito mais simples. Então ela escala o negócio, né? Sim, é verdade. Então um serviço que a gente é bastante demandado é migração, tá? Migração Ah, para cloud é uma das principais, vamos se dizer assim, mas migração de tecnologia também, você sai de uma tecnologia A e vai para uma tecnologia B. B, isso também é bastante utilizado, né? E desenvolvimento de aplicações utilizando o IA é outra frente de oferta bastante grande. E hoje, como eu já falei para você, né, todo mundo quer usar, todo mundo quer estar na vanguarda do Uhum. uso, mas muitas vezes não tem preparação para isso. Nem a Maturidade, né? preparação de maturidade também, mas de saber o que, que eu posso usar, o que, que eu não posso usar. Sempre que a gente fala de inteligência, trabalhar com dados, etc., a gente fala assim, a hora que você quer trabalhar com esse tipo de tecnologia, você tem que pensar em governança, você tem que pensar em privacidade, você tem que pensar em segurança. Pelo menos essas três coisas você tem que pensar. E é logicamente dentro da estrutura de fundamentos, se os dados que você tem são dados, né, com qualidade para se Uhum. trabalhar, se falta enriquecer, uma série de outras coisas, né? Então, acho que esses aí são os aspectos mais importantes e que a gente atende hoje nessa questão de desenvolvimento. Criamos também uma outra unidade de Digital Analytics. O que ela faz? Ela faz todo o ciclo completo, né, de estruturação, de análise, de integração de dados para você fazer uma análise de campanha, por exemplo, muito mais voltada à Hum, solução de marketing, né? legal, hein? É bem interessante, eu acho que depois a gente pode até conversar melhor a respeito, mas é uma solução que entrega muito essa necessidade que o mercado tem hoje de ser mais efetivo, né? De fechamento, né? De acompanhamento, da Sim. onde que é o canal que te traz mais resultado, esse tipo de coisa. Essa é uma dor incrível de várias empresas. Sim, e a gente sabe, por exemplo, que existem, lógico, soluções fortes que trabalham com isso, mas que eles chegam até um momento e depois existe um vale ali que a informação se perde, o processo não atende de maneira mais adequada para depois te entregar e você às vezes perde da onde que veio, né? Esse lead, por exemplo, Sim, é da onde veio verdade. esse. É, isso, Então, você está falando uma realidade de uma série de empresas. Eu, no dia a dia lá na Tech, sofro com isso também, olha aí. pois é. Então, essa é uma necessidade que a Uhum. gente enxergou aí, que o mercado precisa avaliar melhor, né? Ter um processo mais íntegro ali dentro para poder te entregar. Por que que você vai anunciar nesse canal? Será que esse é o melhor canal para você anunciar? Ou você tem outras alternativas melhores, né? O seu público ele está acessando esses canais, não está?
E às vezes a gente fica um pouco assim sem saber. Aí você pode estar investindo dinheiro no local que rasgando não dinheiro, te, né? que não te traz aí uma performance melhor, né? E uma outra coisa, por exemplo, a gente tem dentro de uma empresa aí que a gente investiu também, o que a gente chama de gestão de despesas. Então, eles trabalham, por exemplo, com despesas de contas públicas, água, luz, telefone, IPTU, esse tipo de coisa. E a gente consegue fazer uma auditoria em cima de contas e que a gente pode até identificar contas que você está pagando que não deveria pagar, né? Você que é fornecedor, por exemplo, de smartphones. Você fornece, sei lá, 200 smartphones para uma determinada empresa, mas nem todas elas estão ativadas, né? Então tem os chips ali que não estão ativados, verdade. eles estão ali como reserva ainda, né? Será que a operadora está te cobrando tudo isso? Você Às vai vezes lá tá na sua parado conta, gerando despesa, né? gerando despesa que não deveriam ter Não sido deveria. cobradas, né? E muitas vezes isso aí escapa do seu controle e você não repara nisso, né? Licenças de softwares. Eu tenho lá 1000 licenças de Office. Será que eu estou usando todas as 1000 licenças? Ou não estou usando? Tem necessidade? Não Caramba, tem. que legal. Então tem uma série de outros controles assim, e isso aí se alonga um pouquinho. Mas são ofertas que a gente está fazendo e que o mercado tem necessidade porque ele gera uma economia direta, né? Você Performance traz e tudo mais. resultado no ato, né, pro cara. Justo na última linha, né, a gente fala. Exatamente. A gente fala. Legal, então você consegue resolver esses problemas todos aí, que são coisas, né, que estão no dia a dia de qualquer empresa, independente do tamanho dela, usando tecnologia. Justamente. E quando a gente fala de dados, é o que eu falei lá no início, né? Acho que todas as empresas que querem se manter relevantes no mercado precisam Preciso olhar para tomar isso. decisões baseadas em dados, né? Legal. Newton, aproveitando aí, né, que você está com a palavra e indo já para o tema do nosso encontro aqui, que é falar da NRF, né? Você esteve na NRF agora em janeiro de 2026 e ali é onde você tem uma efervescência muito grande de inovação, de tecnologia voltada para o varejo. Por gentileza, eu gostaria que você, para quem, né, eventualmente aí da nossa audiência que não sabe o que é a NRF, se você pudesse brevemente falar o que é essa grande feira e o que você viu lá de tendências em tecnologia que você acredita que poderia fazer muita diferença aqui para o varejo brasileiro, especialmente o varejo de alimentação aqui, levando em conta que o nosso querido Flávio está aqui com a gente. Bom, a NRF é um evento já centenário. Sim. Eu não sabia que ela já tinha tanto tempo aí de existência, né? Mas ela é um evento centenário, que significa National Retail Federation. Né? Então é um evento que é global, acho que é o maior evento global hoje de retail no mundo, né? E que mais de 100 países, eu acho que participam desse evento. E tem uma relevância bastante grande a comunidade brasileira que frequenta esse evento. Me parece que é a segunda delegação maior ali, em termos de número de pessoas que frequenta, perdendo somente aí para os Estados Unidos, que Os é próprios que é americanos. o país sede, né? Mas você encontra muito brasileiro lá, né? Ela é um evento que acontece em janeiro, como você falou, né? Que é época de inverno. Então existe também esse particular, vamos dizer. A gente que está no país tropical, né? Sai do verão aqui do Brasil. Tem que se preparar um pouquinho ali para ter esse clima, né? Esse choque, literalmente. Mas os brasileiros, eles se aquecem ali, tá? É bastante interessante, né? Porque eles formam delegações. Isso é uma recomendação, inclusive, né? Para quem nunca foi, verifique uma delegação para ir. Porque, né? Eles já organizam mais ou menos ali as agendas. Acho que é bastante interessante, porque não é simplesmente no evento. Eles já se mobilizam para te explicar como que o evento acontece. Funciona. Né? Como você tem que se preparar para participar do evento, porque o pavilhão é muito grande. Então são divididos em área de exposição e área de palestras propriamente dito, mas aí são vários andares de palestra. Então acho que já tem um app também com essas agendas. Simultâneas, inclusive, Simultâneas, né? a maioria. Todas simultâneas. Sim. A maioria é simultânea, desculpa. Tem muita coisa ali A acontecendo. de abertura é num lugar só, por exemplo, de fechamento também num outro, mas o restante são palestras paralelas. Então você tem que se preparar para saber, eu vou nessa palestra agora e depois eu vou na outra que fica em outro lugar, um pouquinho mais longe, então você tem que se preparar para chegar no horário, porque existem filas também. Você pode reservar dentro do app para você poder entrar e tudo mais.
Então a gente tem que se preparar, não é simplesmente chegar e etc, né? Inclusive fisicamente, né? Porque se colocar um contador de passos ali, o cara dá alguns milhares de passos no dia. Eu dava mais de 10 mil passos Olha aí, ó. no dia ali. É quase fácil. visitar um parque lá da Disney. Mas é a dinâmica do Sim, evento, sim, né? sim. E aí tem as áreas de exposições também, que é bastante interessante, né? Então as grandes empresas de tecnologia também estão lá. E, logicamente, as empresas de varejo também, né? Cada um trazendo aí ofertas diferenciadas e tudo mais, e ditando tendências, né? Então a gente que frequenta esse tipo de evento, a gente vai muito atrás das tendências, ver o que as empresas de tecnologia estão trazendo diferente, o que as empresas estão usando, o que estão fazendo diferente. Fora isso, tem uma área de startups, que também é bem legal. Essa área de startups, você consegue ver, né? O que essas empresas que têm essa pegada de startup está trazendo de diferente para o mercado. E teve uma passagem bastante interessante que eu fui nesse local de startups e estava o pessoal de Israel ali. Israel é muito famoso ali Sim, por desenvolvimento de tecnologia, principalmente inovação. cibersegurança, etc. E tinha uns stands fantásticos ali, trazendo assim opções de modernidade bem legal assim para você se espelhar ou realmente utilizar o que eles já estão trazendo ali de interessante, né? Então, assim, é uma feira bastante rica. A gente vai atrás de tendências, verificar realmente o que o mercado está trazendo de diferente, né? E eu não sei se a gente vai falar a respeito disso aqui um pouquinho Mais mais adiante, adiante, talvez. ou você quer que... Não, eu acho que seria um momento oportuno agora de você trazer o que mais chamou a atenção que você acredita que dá para aplicar aqui no varejo brasileiro. Então, eu tomaria alguns cuidados, né, para você Uhum. também não sair querendo aplicar as coisas Sim, sem ter uma preparação e começar pequeno fazendo alguns testes para ver se tem fit, inclusive, de mercado para isso, né? No caminho aqui eu estava conversando com o Flávio e eu falei, escuta, Flávio, você já viu falar também, né, que as compras podem ser feitas de outra maneira, né? Se você, de repente, ter uma forma de pagar um pouquinho a mais, mas ter o benefício de não pegar uma fila tipo Disney, né? sim. Num supermercado, num Uhum. varejo. Ele deu um exemplo, falou, olha, já tentaram fazer isso, não deu muito certo, etc. Eu falei assim, não sei se é o time, se não é. Então, existem ideias que precisam ser testadas, né? Então, não adianta simplesmente surgir ali numa NRF e achar que vai correr mil Acho maravilhas aqui no que Brasil, né? você pode investir na tecnologia por hype, né? Ou Sim, porque traz valor de verdade, né? Então acho que você tem que. É uma linha bem tênue, né? Você vê enfim, nas redes sociais ou nos próprios, enfim, programas, o pessoal falando de uma tecnologia nova que vai revolucionar. E será que é isso que você precisa mesmo, né? Será que isso agrega valor ao meu negócio? Eu acho que passa muito por aí, né? De ter sim, essa sem dúvida. visão, né? Não só fazer porque tá todo mundo fazendo, todo mundo falando. Existem automações ali, por exemplo, na área de pagamentos, né? Então, pagar através de biometria. Né? Isso pode ser feito no Brasil? Pode, Pode. com certeza. Eu acho que pode ser feito. Eu não vejo ainda o mercado trabalhando esse tipo de cenário. Eu fui para a China também, há 3 anos atrás, em que cara, você precisa de cartão, você não precisa de mais Pra nada, nada, né? né? Você coloca a mão em cima do sensor ou coloca a íris, você paga através disso aí. E lá eles têm, por exemplo, pontuações em relação a quem é a pessoa. O Evandro é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que segue as regras, etc. Você é pontuado por isso. E existe, por exemplo, esses varejos de autoatendimento, que não tem ninguém trabalhando ali. Você tem que mostrar ali, por exemplo, quem é o Evandro, as credenciais para se identificar para entrar. Se você não tiver pontuação suficiente, você nem entra. Caramba. Uma vez que você entrou, você pode pegar o que você quiser e sair e não tem que pagar. Eu já sei que é o Evandro que está lá, que ele pegou determinados produtos. Se você pegou, não vai levar, devolveu, ele identifica que você devolveu também. Então, isso aí são soluções de autoatendimento no varejo que pode facilitar muito a vida, Sim. né? Hoje aqui a gente já tem muitos condomínios também, esses varejos de autoatendimento, né? Mas você tem que chegar lá e pagar, etc. Esse aí você nem pagar tem. Você sai pela catraca, ele já coloca aí que você que comprou, etc, etc. Na NRF já tem algum tempo isso também, né? Você chega no horário de almoço, por exemplo, você quer pegar algo para comer, você passa um cartão numa catraca e você entra. Ali ninguém mais precisa te atender e você não precisa mais do seu cartão para nada.
existem câmeras que estão te filmando, então você entrou ali, ele já sabe quem você é, e qual cartão que você passou ali para entrar. Você pode se servir ali do jeito que você quiser, pegar e sair pela catraca sem ter que fazer mais nada. Você só tem que parar, por exemplo, num totem se você quiser uma nota fiscal. Aí você para ali, emite a nota fiscal e vai embora. E isso aí já é debitado direto do seu cartão. Então são automações que são possíveis de fazer? São, mas aí tem que ver cultura do país. Será que no Brasil funciona esse tipo de coisa? E depende Nossa. do tipo de negócio também, né? Também. Até a gente vinha conversando, né, Flávio, sobre algumas redes que elas acabam focando muito na questão da hospitalidade, o contato humano. Você acha que a tecnologia pode substituir isso? Não, acho que não. Ela pode ajudar a hiperpersonalizar o atendimento. Então, eu tenho um atendimento muito pessoal para o Evandro, outro muito pessoal para o Newton, né? Ah, e aí você escala as idas, e isso no varejo em geral, né? Não só no ramo de alimentos. E eu acho que talvez esse é o grande desafio, né? Como é que eu aplico isso para essas informações, para mim poder prestar um atendimento super personalizado pro Evandro, né? Saber quem é o Evandro, conhecer o Evandro, e não o grupo que ele faz parte, mas o Evandro mesmo, né? O que que o Evandro consome, o que que ele gosta, por que que ele vai em determinado local e não no outro, e oferecer sempre a melhor experiência para ele. Então, eu acho que o desafio maior é usar essas ferramentas, né? Mas ao nosso favor, trazer para a nossa cultura, né? E usar isso de uma forma que eu consiga atender o cliente da melhor maneira possível, né? E aí você não está deixando, né, de ter esse contato mais pessoal com o cliente, mas você está valorizando ele, né? Então, quando eu chegar e olhar no olho do Evandro, eu já sei quem é o Evandro, né? E vou poder atender ele do jeito que ele gosta, do jeito que ele espera, né? Então, você trazer esse dado, essa informação para dentro de casa, montar esse perfil e conseguir não focar na persona, mas na pessoa, eu acho que esse talvez seja o grande desafio. Legal. Se isso acontecer é fantástico, né? Porque quem não gosta de você entrar Pensou? num ambiente O e cara já falar, saber seu Evandro, nome. que bom que você retornou aqui. É. Né? Ser chamado pelo nome é um dos É. diferenciais grandes, assim, numa questão Isso, de do ponto de experiência. vista psicológico, falam até que você cria conexão com a pessoa, né? E tem alguns Justamente. caras que recomendam, né, em alguns treinamentos de comunicação, você sempre, quando se referir à pessoa, falar o nome dela, porque vai gerando ali Os proximidade. políticos são muito bons nisso. Não sei se você já viu algum filme também que vai o político principal na frente e o assessor atrás. Essa aqui é a tal pessoa, o nome dela é esse. Ele vai chegar lá e cumprimenta falando o nome da pessoa. Já dá um diferencial e um rapport diferente aí também, né? Legal. E demonstra o cuidado que você tem com o cliente, Também, né? né? O Ser cliente se lembrado é sente sempre bom, né, acolhido, gente? né? Sim, sim. Agora, falando ainda do que foi apresentado lá, né? Na NRF. O chairman da Google, ele palestrou na abertura e ele falou de um novo protocolo que lançaram, que chama UCP, Universal Commerce Protocol. Isso aí também dita algumas tendências que o mercado pode trabalhar de forma diferente, aliado, por exemplo, ao agente de pagamento, né? O Agent Payment, que juntos eles conseguem acelerar o processo de compras complexo que a gente disse, né? O que é isso? O Evandro ele quer montar um evento da empresa, da Tech Mobile, e ele quer convidar 20 empresários do ramo, sendo clientes ou não, e ele descreve o que ele quer dentro desse evento, né? O orçamento que ele tem para isso, né? As datas que ele planeja realizar, né? E tudo mais. Hoje, para você fazer isso, você tem que entrar em contato com várias pessoas, vários lugares, etc. Eu quero fazer um convite impresso. Poxa, eu vou ter que falar com alguém com uma gráfica, etc. Eu vou querer montar brindes, então vou ter que procurar uma empresa de brinde, né? Fora isso, eu vou querer um palestrante, então vou ter que entrar em contato, ir atrás Uma trabalheira de um palestrante. Eu preciso de garçom, você precisa de um monte de coisa para montar um evento, não é uma coisa simples, é complexo, né?
Então você descreve tudo isso em uma conversa com uma IA que você está tendo e fala tudo isso e fala: meu orçamento são 40 mil reais e eu preciso disso aqui pronto para daqui a um mês. Olha o trabalho que ele vai economizar para você. Ao invés de você falar tudo isso, você informou a IA ele vai falar assim: olha, estou montando esse evento aqui para você, a sugestão de brinde é essa, do convite é essa, do buffet que vai ter é esse aqui, das bebidas são esse aqui, tudo dentro do seu orçamento. Ou se você quiser pagar um pouquinho mais, eu também consigo Essa trazer opção. esse tipo de experiência, essas coisas todas, né? E você pode chegar lá e falar: não, peraí, ajusta esse orçamento que eu também vou precisar de 3 telões aqui de tradução simultânea. Você vai Uhum. conversando ali com a IA, Vai né? afinando, né? Com a IA e justamente vai afinando e a hora que você chega, fala assim: pronto, É meu isso. evento ideal é esse aqui. Aí você tem a opção de comprar. Aí você vai lá e fala assim: comprar. E ela Caramba. vai entregar para você. Então, o que que é isso? É uma dinâmica diferente, né? Que é uma compra complexa que a gente fala, Sim. né? Você chegar e comprar esse copo e sair, né, do varejo. Mas são vários fornecedores com vários orçamentos para ver se te atende na data, etc. O que que o agent commerce vai fazer? Ele vai buscar os melhores fornecedores que te atendam na data, com qualidade, etc, etc. Montar o seu evento, você comprou, você não sabe nem de onde você está comprando. Você sabe que tudo vai ser entregue ali e seu evento está pronto, Que coisa né? incrível. É uma facilidade, E tá? abre uma grande oportunidade para empresas em geral, né, Newton? Porque você pode ter um agente ali vendendo para você que Isso. não necessariamente é seu time comercial. Então, mas aí que muda também a forma de pensar. Eu não tenho mais que eu sou uma empresa de brindes, por exemplo. Eu não Uhum. tenho que mais convencer o Evandro que eu sou uma empresa de brindes legais. Por quê? Porque não é o Evandro, na realidade, É, que está comprando, né? é o Google, É o é agente o agente. que vai lá e te seleciona os melhores fornecedores para trazer. Então, eu tenho que fazer o quê? Agora eu tenho que convencer uma inteligência que eu sou o melhor fornecedor para te fornecer esse tipo de Vai ter que solução. oferecer custo, qualidade, Pois é. prazo. E, Né? e o agente vai ter que entender que você é um cara bom para estar ali dentro de um portfólio de Sim. ofertas, né? Que eu Você vai ter atendo dentro do você tem que ter um prazo, score bom ali para. justamente, né? Então, muda um pouquinho o cenário, tá? Além de vender para o Evandro, eu tenho que vender para a inteligência que o Evandro utiliza para montar esses eventos ou para realizar compras, né? Então, o mercado ele muda um pouquinho do cenário em relação a como trabalhar, né? E isso é bastante interessante também. O mercado acho que vai começar a trabalhar melhor esse tipo de cenário que foi apresentado recentemente, mas acho que já é uma tendência aí para a gente ficar de olho. Vai ter uma curva, eu acho, ali, né? De aprendizagem, né? Até. Sim, sim, sem dúvida. Legal. Mas é uma tendência que a gente tem que ficar observando, tá? Ô Newton, você comentou, né, que, né, quando eu falei assim, o que que você viu ali de tendência que dá para aplicar no varejo brasileiro, e você colocou ali uma série de observações. E eu fiz aqui uma interpretação, me corrija aqui se eu estiver errado e você podia discorrer um pouco mais sobre isso. Eu fiz a seguinte interpretação, né, que você avalia que essas tendências não dá para você fazer um plug and play. Você vai lá, faz um copy cola, né? Você vai lá, vê o que que os caras estão fazendo, vem aqui e aplica no Brasil. Você acredita que de fato existe aí até uma palavra que as pessoas gostam muito de usar, né? Você acredita que é necessário fazer uma tropicalização das soluções que a gente vê lá fora para adaptar aqui para a experiência brasileira, para o mercado brasileiro? Eu acredito sempre que a gente tem que pensar que isso tem que ser feito, tá? Por quê? Porque o mercado é diferente, a cultura é Sim, diferente. Então, muitas vezes você quer implementar uma coisa, mas que não condiz com a cultura do lugar, né? Então, isso aí já pode ser uma barreira. E às vezes você tem que mudar algumas coisinhas para se adaptar aonde você vai colocar a tecnologia. Aqui no Brasil, você não precisa nem sair daqui, né? Que a gente fala ali quando o pessoal começou a fazer atendimento, autoatendimento telefônico, né? Que você coloca uma IA para conversar com as pessoas, etc. Se você coloca uma IA lá no sul, né? Eles querem conversar com alguém do sul, com sotaque lá do sul, né? Se você está no Nordeste, eles vão se sentir mais confortáveis se estiverem conversando com alguém com sotaque nordestino, né? É um detalhe besta? É detalhe besta, mas a gente precisa levar isso em consideração para fazer as adaptações. Isso ainda é diferente quando cria-se uma solução lá fora que você acha que vai trazer aqui para dentro e já vai funcionar.
A gente vai precisar pensar se isso aí vai funcionar realmente, se vai ter alguma barreira, se vão ter adaptações para serem feitas para poder trazer. Eh, Acredito muito, né, que você vê a coisa acontecendo lá, que ela pode acontecer aqui? Pode, Sim, pode. Principalmente uso simplesmente de um meio de pagamento. Cara, pode, sim. né? Mas o ser humano também ele é muito criativo para burlar, para fraudar essas coisas. Então, muitas vezes você acha legal, mas fala, tá protegido, É. né? Pra cultura, né, para o nível de educação, às vezes até daquela população, isso funciona ou não, enfim, né. Sim, É, justamente. E o que a gente estava falando também, né? Por melhor que seja a tecnologia e tudo mais, né? O relacionamento, ele ainda, acho que é, pesa bastante é. nisso. A experiência que você proporciona para o seu Para as cliente, pessoas para as pessoas e etc., é importante. ainda Acho é que um tem um grande peso muito diferencial, grande, né? é verdade. A gente diz que inteligência ou qualquer tecnologia, ela tem que empoderar o ser humano. Mas o ser humano tem que estar em primeiro lugar. É, O Flávio citou uma questão bem interessante, né? Eu posso personalizar, personalizar, né? Então, a hora que o Flávio chega na minha loja, uma câmera já identifica que é o Flávio. Eu já recebo um push no meu celular, fala, o Flávio chegou, né? Ele gosta gosta de disso, tal daquilo, coisa. daquilo. A última vez ele comprou tal coisa, Ele gosta de sentar na varanda. né? Então, ele comprou um tênis da última vez aqui, né? Que o vendedor de posta essas informações para falar, É, ô, seu Flávio, como é que tá? O, é. o E o tênis que o senhor tênis? comprou, né? É, Tá Você gostou, tá confortável, com é, gostou, etc. imagina, hein. Então, o que é isso? Isso é uma experiência que, cara, E essa informação a empresa no final das contas já tem, né, já Newton, tem, que a gente já volta tem. até naquilo que você estava falando, pô, o que que as empresas fazem, né, com as informações que elas já detêm, né? Às vezes o cara não precisa reinventar a roda. Então, é aquele papo do ser humano criar lixo, né? Exato. Mas o ser humano também cria muitos dados e extrai muitos dados, integra muitos dados, né? Mas faz pouco uso deles. Então, você carrega a sua base, seus depósitos de dados, coloca um monte de coisa lá É, dentro. E o que você usa dele? é. Quase nada. Se orgulha lá: "Não, tenho todas as Não sei informações, ela quantos sei tudo teras, do de cara", quantos mas anos. Aí fala, tá bom, é, o que você o que que faz você com ela? faz com isso? Aí engasga e não sabe ou faz muito pouco, né? talvez Então, esse seu nossa conversa anterior, né, onde você falou da compra por inteligência artificial, sim. ah, talvez seja um desafio aí também, né? Como é que eu faço essa personalização usando IA? Você comentou do Sul, então estou organizando a minha festa lá no Sul. Sim, Ele tem que levar em consideração a comida regional, justo. né? É verdade. O ambiente, né? Lá é mais frio, Uhum. né? Ele não pode, talvez a pessoa está organizando e ah, pedir uma comida aqui do Sudeste, Uhum. do Norte, né? Então, Vai pedir um acarajé lá na festa. não faz sentido, né? O E evento do Evandro, vice-versa, né? né? De onde que estão vindo os convidados que o Evandro vai fazer o evento? É, Exato, é, é. exatamente, né? Então, esse talvez seja como é que eu uso esses dados, né, de maneira eficiente, inteligente, né? Porque pode ser um revés também, né, Pode. isso. Ô Flávio, você como um cara de tecnologia, como todo cara de tecnologia que é apaixonado por isso e que gosta de inovação, vê as coisas novas, já deve ficar ali com a cabeça fervendo, né, como é que eu aplico isso? E você trouxe, o próprio Newton também, essa questão humana, né. No seu dia a dia, como é que você troca, né, com o seu time lá de outras áreas, né? Eu acredito que para vocês implementarem qualquer coisa ali no dia a dia de vocês, vocês devem ter ali equipes multidisciplinares para avaliar. Olha, essa tecnologia vai tirar nosso DNA da hospitalidade? Como é que vocês trabalham ali, né, entre departamentos no dia a dia para decidir o que que vai ser implementado ou não? Realmente sou apaixonado, né? Minha formação, não falei no começo, mas é toda em tecnologia. Sou maquinzista também. Olha Olha, aí, ó. colega Minha, já. minha segunda formação é do Mackenzie. Primeira coisa, Evandro, é escutar o seu cliente interno. Hum, Eu acho que nada melhor do que você estar próximo da operação, né? E aí eu acho que isso vale para
para todo mundo, né? Acho que a operação é o centro de tudo, e escutar a operação. A partir daí, você começa a ter ideias, a montar estratégia, estudar qual é o melhor cenário para resolver aquele problema ou trazer uma melhoria, né? Trazer inovação. Às vezes você está imaginando um monte de coisa e a solução é muito mais simples do que aquilo que você está imaginando. E está muito bem alinhado com a sua equipe, né? Às vezes, por vezes, você pode estar imaginando situações onde é necessário também ter um cara ali do seu lado para falar, não, não é por aí, né? Então, eu acho que o segredo aqui é escutar o seu time, escutar a sua operação, né? Escuta a sua operação, escuta quem é que está sofrendo aquela dor ou quem teve uma ideia para trazer algum tipo de benefício para sua companhia. Aí, a partir daí, você começa a desenvolver as ideias e buscar soluções com parceiros ou dentro de casa. Não é nenhuma novidade, né? A gente, às vezes, espera que tenha uma solução mágica e não tem uma solução mágica. É fazer o básico bem feito, é ouvir, estudar, discutir, planejar e aplicar, né? Não ficar buscando. uma- Há uns anos atrás eu passei por um processo de mentoria. Ah, Durante esse processo, um dos desafios era exatamente esse, né? Trazer soluções que agreguem valor ao negócio. Na oportunidade, você está ali no processo, você começa a imaginar Mil e coisas uma coisas. mirabolantes, uma inteligência artificial. E quando eu cheguei lá, cheguei para falar com o meu mentor na oportunidade. Cheguei lá, cheio de ideias, não, porque vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele, não, calma, né? Escuta o que você está falando, né? Põe o pé no chão, né? Eh, a gente precisa simplificar, a gente precisa fazer o básico e fazer ele muito bem feito, né? Significa que não tem complexidade? Não, tem, tá? Muitas vezes a solução em si tem, mas o que ela entrega é simples e resolve um problema simples, né? Ou um problema complexo, né? Às vezes as soluções simples ah, resolvem problemas complexos. Então, acho que buscar parceiros que entregam isso ou dentro da própria casa, eu acho que é o caminho. Legal. ah, Até indo nesse ponto, Flávio, né, ao longo dessa longa trajetória que você tem aí, né, dentro de tecnologia, nesses 10 anos aí, dentro dessa que é uma das maiores redes de varejo alimentício do Brasil, você deve ter contratado muitas empresas, né? E aí a gente aqui, né, a gente tem um público de pequenos empreendedores, empreendedores, né, já maiores aí com mais musculatura aí como o Newton, que tem uma baita de uma empresa. Como é que você, avalia um fornecedor, né? Quando o cara chega ali para te oferecer alguma solução, alguma coisa, como é que você avalia se você traz esse cara para dentro ali da sua operação ou não? Eu acho que uma quando a gente fala em trazer uma pessoa para dentro da operação, a gente Um está criando um fornecedor, né? fornecedor, né, Isso. um fornecedor. A gente está criando uma parceria, né, uma parceria que você espera que dure muitos anos. Então eu acho que o principal, talvez um dos principais aspectos é o que que ele entrega. Como é que é o pós-venda dessa pessoa, né. Então, não adianta você me vender, um produto, né, que na hora da venda ele é o produto que vai solucionar todos os meus problemas, e depois que eu pago, você some, você não tá mais disponível, o seu pós-venda não me atende da maneira adequada. Então, você tem que avaliar a entrega do que aquela empresa, tem ou faz, né. Como é que você faz isso? É pesquisando, é benchmark, hã, comparando com outras empresas, falando com outros clientes, né. E no final, para a parceria
dar certo e funcionar, esse outro lado, na verdade, todo mundo é cliente, né? Em algum nível Sim, da pirâmide, você vai ser cliente. Eh, o mesmo que eu estou entregando para o meu cliente, eu também quero que entreguem para mim. Então, ah, eu preciso de uma empresa, ou a empresa ela tem que estar disponível, ela tem que me dar solução, os problemas vão surgir. O importante é o que você faz com ele, né. Então, você estava dando um exemplo de um cliente que te procurou, que precisava resolver um problema, porque precisava de hardware, não tinha, estava difícil, foi lá, pôs embaixo do braço, você resolveu o problema do sim, cliente, esse cliente vai lembrar de você, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ele vai falar: "Pô, a Tecmobile me atendeu". legal. Então, eu acho que você tem que ter essa é uma parceria, é Essa um visão de longo relacionamento, prazo, né. é um Legal, relacionamento, né, não é vender ali e depois que vendi, beleza, se vira aí, não. Você tem legal. que ser parceiro sempre, aos 2 um puxando o outro. E quando começa um desalinhamento, seja qual for o motivo, é sentar na mesa E e isso, e realinhar. realinhar. Legal. Ô Newton, a gente pegou aqui a visão do cara que contrata muito, né. E aí olhando agora para o lado Newton aí, o empreendedor, à frente da liga ali, né, que tem muitos anos de mercado, vocês seguramente têm muitos clientes que vocês atendem já há muito tempo. O que você acredita essas relações mais longas que você tem entre liga e os seus clientes, e como replicar isso? Olha, isso é um orgulho para a gente, né, Evandro, porque se você pegar os meus maiores clientes, né, eles já estão com a gente há bastante tempo, né? A empresa vai fazer 16 anos, eles têm mais de 10, 12 anos com a gente. Então é uma parceria, né, que ao longo do tempo ela se consolidou. E por que isso, né? É um pouquinho o que o Flávio falou, né? A gente entender o cliente, tentar levar valor, né, para ele, entender o momento e ser parceiro de fato, né? No momento bom, estamos juntos, no momento crítico também estamos juntos. Existem desafios a serem cumpridos, pode contar com a gente que a gente vai abraçar a causa e vamos caminhar junto para entregar, né, esse desafio que o cliente tem. Então, é o cliente sentir, né, que pode contar com você. Eu acho que isso aí é importante, né? E desenvolver um relacionamento transparente. Olha, tá difícil pra gente aqui nessa situação, o que que a gente pode fazer de diferente, etc. Porque a gente é pressionado também, né, para ter preços mais competitivos, né, ter equipe mais rápida, etc, etc. E nesse mundo de tecnologia, a gente sabe também que existe um cenário de disputa por talentos bastante grande, né? Então a gente também precisa saber, né, como motivar ou como trazer, né, cenários diferentes onde que a gente traga crescimento profissional para os nossos funcionários ali também, para os nossos colaboradores, para eles se manter na equipe. Eh, acho que isso também é um diferencial Sim, grande, né? é o desafio extra, né. A gente tem equipes que não ficam lá trocando toda hora, né? Porque é muito ruim, você já tem uma equipe que te atende, aí tá, vamos trocar. E depois o cara já se habilitou no seu ambiente, já tem capacitação para desempenhar um papel importante, vai lá e troca de novo, né? Então acho que essa constância no atendimento com equipes eh, mais fixas nisso aí, acho que é também o cliente enxerga como valor, né? Por quê? Porque a gente tem um ambiente para trabalhar que é legal, né? Que é importante para pessoa continuar com você também, né? Porque se você não monta esse ambiente, não proporciona isso, você vai perder as pessoas, né? Ainda mais agora, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior que a idade ou as faixas etárias, elas estão se ampliando para o trabalho, né? Então acho que é a primeira vez, talvez, na história aqui que a gente tem várias gerações trabalhando ao mesmo tempo, né? A gente estava falando há pouco tempo aqui de INSS, essas coisas todas, que as pessoas estão sendo mais longevas, ou seja, elas vivem E bem mais, né? mais. A natalidade ela não está acompanhando esse cenário, então a quantidade de pessoas que a gente coloca no mercado de trabalho ela é menor. Existem os desafios, logicamente, de outros incentivos para que ela também não siga o mundo do trabalho. E as pessoas estão vivendo mais. Então,
E viver mais quer dizer que também tem uma vida profissional um Sim, pouco uma mais vida ativa. alongada. Uhum. Então a gente tem várias gerações juntos e a gente precisa saber trabalhar essas gerações para também não ter que ficar trocando. E uma vez que a gente conseguir identificar e fazer isso, o cliente também sente na ponta que existe esse trabalho sendo feito, né? A manter a equipe, né, de atendimento, as principais pessoas, logicamente a gente não consegue segurar todo mundo, mas manter as principais pessoas dentro dos projetos ou dentro dos clientes que você está atendendo, atender com qualidade e levar sempre valor e experiências diferentes para ele. Então, esse caminho que a gente faz, de deixa eu olhar o mercado, o que o mercado está fazendo, né? De ir atrás dessas tendências para poder trazer e conversar isso com o cliente, mais uma vez, não quer dizer que vai utilizar ou não, mas de levar esse tipo de informação, esse tipo de aculturamento também, o cliente enxerga valor nisso. Então, acho que é isso que a gente busca e acho que contribui bastante para uma vida longeva. Aí, logicamente, que tecnicamente a gente tem que atender. Então, a gente tem que estar Sim. na vanguarda do que Uhum. o mercado está fazendo, né? O que os nossos parceiros, por exemplo, de tecnologia estão trazendo de diferente. E a gente se habilitar, se certificar para isso, para poder atender os clientes aí com as melhores soluções tecnológicas também, tá? Então, esse é um conjunto, na realidade, né? Que a gente precisa sempre estar atento para poder levar isso aí para o cliente aí a questão de permanência dentro das contas aí, ela fica facilitada, né? Legal. Eu acho que você ter uma cultura forte faz toda a diferença, né, É. para segurar essa pessoa aí. Quando a gente fala de tecnologia, de, enfim, do suporte em si, isso as pessoas elas aprendem, né? Mas você criar essa cultura dentro da empresa, fazer com que aquelas pessoas corram contigo, estejam contigo, atendam bem os seus clientes, esse é, eu acho, talvez o maior desafio. E é óbvio que tecnicamente a pessoa precisa Sim. aprender, conhecer, De porque não nada adianta ela adianta, né? aprender e ir embora, né? Justamente. Ô Flávio, você tocou nesse ponto de cultura, né? Uma coisa que eu achei super interessante dessas respostas, olhando para o cara que contrata e o cara que fornece, as informações cruzadas ali batem na questão da confiança, da credibilidade, né? De que Sim. você tá junto é quase que um casamento, né? Na alegria e na doença, e na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E o Newton adicionalmente comentou, né, o desafio extra do lado ali do empreendedor, que é você manter um time engajado, bem preparado, a empresa atenta às coisas que estão mudando e levar ali para o cliente de uma maneira de troca, né, gerando também essa credibilidade para construir e manter relações longas. E aí você falou de cultura, você, né, tecnologia, a gente sabe que é um profissional cada vez mais escasso no mercado. Você tá lá dentro do Outback há 10 anos. O que te faz, você é um cara jovem, né? Seguramente, né, você deve receber aí convites à torta e à direito para ir para outras companhias. O que te mantém no Outback ao longo desses 10 anos? A própria cultura Uhum. mesmo, o prazer de estar lá, os times com que a gente trabalha, né? A gente tem nossos princípios e crenças são muito fortes, né? Então, eu acho que você tem uma direção muito clara ali de futuro, né? Então, eu acho que tudo isso me motiva a estar lá Que legal. e trabalhar com essas pessoas. Geralmente no domingo à noite as pessoas falam que quando toca a musiquinha lá do Fantástico, Uhum. né, dá aquele desespero, né, como eu já sou meio que ao contrário, né, então eu gosto de estar lá, eu gosto dos desafios que me propõe, então, eu sou a empresa me motiva de alguma forma e é isso que me faz gostar Estar tanto de ali. estar lá. Que legal. Bacana. Newton, o Flávio falou, né, de futuro, que a empresa tem uma visão clara ali de futuro, isso que motiva, né, ele permanecer lá, olhando para a liga, né, e você o grande capitão que está à frente desse time todo, o que que você, né, que você projeta de futuro aí para a liga? Para onde vocês estão caminhando? Onde você quer chegar com a liga? É uma pergunta desafiadora, né? Porque quando a gente chama eh, a equipe para fazer um planejamento estratégico, né? Antigamente você tinha uma coisa um pouquinho mais dentro dos trilhos, né? E hoje a coisa É, é mais complexa, né, Sim. Ivan? Acho que
tanto para mim, para você, até para o próprio Flávio, né? As coisas, ainda mais na área que a gente está de tecnologia, né? Ela muda muito rápido, né? A gente precisa estar alinhado com isso para estar na mesma velocidade aí e não ficar para trás. Então, quando a gente olha para frente, eu só vejo uma complexidade muito grande e que a gente tem que ter energia para estar junto, né? Culturalmente, a Liga já busca esse tipo de cenário, não é cenário a palavra, mas de estar dentro das salas ou sentar à mesa das pessoas que falam de modernidade, de inovação e de tendências. Acho que a gente tem que estar na mesma mesa, tá? Para quê? Para ouvir, para filtrar e para direcionar a empresa para esse caminho. E ajustando a rota, né, Newton? Você vai acertar sempre? Não. E o meu sócio, um dos sócios que eu tenho, ele falava assim, a gente acerta mais do que eu. falei assim, cara, então vamos mudar. A gente tem que errar mais do que acertar, mas a gente tem que acertar grande, né? Eu falo errar e errar bastante, por quê? Porque a gente tem que testar, tem que tentar, tem que ver como é que funciona. Isso aqui é pra gente, legal, então vamos dar o próximo passo com ele, porque isso aqui pode ser grande e a gente vai acertar grande. E tudo muda muito rápido, né? Muda muito rápido, então assim, a gente não pode ficar debruçado em cima de uma única coisa e achar que aquilo vai mudar o mundo, porque no dia seguinte ela já mudou, né? Então a gente tem que estar atento, né? Mas também não pode ser disperso, e aí talvez seja um segredo aqui, que se alguém souber, acho que vale uma mina de ouro, é você saber, né, analisar o que é dispersão e o que pode ser foco, né? Muita coisa te distrai, né? E isso aí é prejudicial. Então você não tem que estar em todos os lugares. Você tem que escolher a mesa que você vai sentar e dentro da mesa, se possível, saber qual cadeira que você vai ocupar, tá? Não adianta eu estar na mesa de pessoas fantásticas, mas a minha cadeira está longe de todo mundo ali que eu quero falar. Eu tenho que criar situações para estar aqui do lado do Flávio aqui, porque é com ele que eu quero falar. Ou na frente do Evandro, que é com ele que as coisas podem acontecer, né? Então, além da mesa, a cadeira que você quer ocupar. Se num primeiro momento você não está nessa cadeira, você vai ter que encontrar um caminho para estar lá para descobrir, desvendar essas questões que vão te levar, ou que vão levar a empresa, na realidade, para um futuro promissor, né? O que a gente fala também, que a tecnologia, principalmente a IA, né, ela amplia muito as coisas. Então, ela pode ampliar o poder humano, né? O Flávio citou aqui da hiperpersonalização, ela pode alavancar isso aí também, né? Mas, mais do que amplificar coisas boas, a gente tem que tomar atenção e redobrado até para saber se a gente não vai ampliar as coisas ruins, tá? Então tem processo, muitas vezes, que ele nem precisa existir. Problema, né? Potencializar um problema. Tem processo que às vezes nem precisa existir. Aí você pega e fala assim, esse processo aqui eu vou automatizar, vou pôr minha IA para atender, que antes você tinha capacidade de atender 500, agora vai atender 2.000. Se é errado, você tinha 500, você controlava, agora você amplificou para 2.000, né? Ou muito mais que isso. E é um problema. Então você está amplificando o problema. Então tome cuidado. Então muitas coisas que você quer automatizar, quer colocar uma... Ele precisa existir. Esse processo precisa existir. Por quê? Ou ele não precisa existir, né? Ou ele existe, mas não está correto. E ele me causa problema lá na frente que você nem sabe que é ele que é o causador do problema. E aí você tem esse causador do problema dando serviço para uma empresa, para uma equipe corrigir. Aí você pega e amplifica isso aqui. Cara, você vai criar um problema muito maior para sua empresa. Então, esses cuidados a gente precisa tomar, tá? Então, acho que esses cuidados que acho que a empresa tem que tomar também. E o caminho que a gente vê para isso é estar atento ao mercado e não dá para falar o caminho é por aqui, o caminho é por ali, tá? Eu acho que eu não tenho essa bola de cristal para isso. Gostaria muito de ter, mas isso também é a graça do negócio. Exatamente. Né? Mas tem muito a ver com o que a gente falou há pouco, né? Quando o Evandro perguntou sobre as soluções de tecnologia, e aí eu, enfim, falei ali de entender o cliente, entender o que ele precisa. É exatamente esse cuidado, né? De, às vezes, você tentar trazer algo que talvez pode estar piorando a situação. Você acha que é bom e não é.
Você imagina um milhão de coisas, vou colocar IA, vou colocar um chatbox, agentes, né? Tô vendo aí na mídia falando eh, robotização, enfim, agentes autônomos, e você não precisa de nada disso, né? Então você tem que ter muito cuidado com o que você precisa. Não tô falando que não são eficientes, né? Mas você tem que entender exatamente aquilo que você precisa, né? Para resolver aquele problema ou trazer uma solução eficaz para, enfim, N situações que você possa ter, né? Sim, sim. O Newton estava falando, né, de futuro, né, que realmente é difícil você cravar alguma coisa, com tanta mudança, com tanta mudança em tecnologia, no comportamento das pessoas, que é preciso sentar às mesas, né, em que se discute inovação, e acho isso super interessante. E até aproveitando aqui, né, a presença do Flávio, no seu dia a dia e com a experiência que você tem, Flávio, qual a gente já falou também de personalização, que essa é uma boa estratégia, vamos dizer assim, que o varejo no Brasil pode utilizar. Existe algum outro desafio que você enxerga para o varejo brasileiro, né? O que que o varejo brasileiro deveria olhar para o futuro, para gerar uma melhor experiência no cliente aí, usando tecnologia? Você consegue destacar alguma coisa pra gente? O que que você Eu acredita? acho que já tá usando de certa forma, mas é o data driven, né? Você realmente, ah, desculpe, direcionado a dados, né? Então, hoje você, quando abre um aplicativo qualquer, você já tem ali ah, um direcionamento para aquilo que você pode comprar, ou com desconto, né? Compras recorrentes, né? Você todo mês compra um determinado tipo de produto enfim, num workplace qualquer aí, ele já te oferece a compra desse produto sazonalmente ou mensalmente, semanalmente, sei lá, e te oferece um desconto por isso. Eu acho que saber usar os dados de uma melhor maneira, né, para oferecer produtos para o seu cliente ou serviço, né, por que não? Para o seu cliente, talvez, é um grande desafio. Eu acho que, assim, grandes empresas, assim, já meio que tá usando, né, mas eu acho que tem um potencial de escalar, ah, mais, né, porque, assim, o dado tá lá. Todo mundo aqui, eu acho que em algum momento comprou, compra online, então o seu dado tá lá, né, a informação tá lá, você assinou um acordo ali que você pode, a empresa pode usar esse dado. Então, qual a melhor maneira de usar isso e te oferecer aquilo que você precisa no tempo que você precisa, né? Legal. Mesmo que você estando em casa. O Newton falou sobre isso, né, sobre utilizar dados e às vezes a empresa, ela precisa ter um pouco mais de maturidade e tal. É, Sim, sim, desculpa, imagina. essa maturidade é importante, né? Isso é importante falar, né? Porque não é só usar, né? Então você tem toda uma questão aí de segurança, Uhum, LGPD, né? Respeitando as regras aí do nosso país, enfim, não permitir que esses dados sejam usados de forma indevida. Então, falando assim, parece ser muito simples, não é tão simples, né? Talvez isso também seja um desafio a ser superado, né? Como é que eu posso usar essas informações, esses dados do meu cliente de maneira adequada, né? Respeitando as regras, permitindo que, enfim, esses dados sejam usados para outras coisas, mas talvez seja também um desafio grande aí para, no geral, né? Para todo mundo. legal. Newton é uma autoridade nisso, né, porque você tem um negócio que tem mais de 500 colaboradores, a sua empresa tem mais de 15 anos, você atende as maiores instituições financeiras do Brasil usando inteligência, usando dados. Mas aqui, Newton, o que que você diria para aquele cara que é um pequeno empreendedor, que a Liga também atende esse tipo de cara? O que que você diria ali? Quais seriam as recomendações que você daria para qualquer
empresa sobre o básico bem feito, aquele literalmente arroz com feijão para ele poder pensar em utilizar dados na tomada de decisão para os negócios? Acho que é muito da maturidade aí, que a gente já conversou um pouquinho, né? Mas é o pensar simples inicialmente, né? É ter cultura de dados, ter esse letramento em dados, que eu acho que é interessante não usar ele aleatoriamente, porque ele pode também te levar para um caminho errado se não for bem utilizado, né? É saber o que fazer com o que você tem, né? É prestar atenção em sinais, né? E entender mesmo o seu negócio, sabe? Você vai entender seu negócio se você realmente se dedicar um pouquinho a analisar dados, os dados do seu negócio, né? Então acho que isso aí é um começo pequeno, sabe? Evandro, mas o que a gente tem notado muito é que as pessoas querem fazer as coisas de maneira afoita. Então elas não têm, mais uma vez voltando, não tem nem uma fundação bem feita e quer ficar colocando outras coisas, outros pratos para equilibrar. Ela só vai criar um problema um pouquinho mais complexo lá na frente para resolver, né? Então, assim, existem formas de utilizar que é rápido e o retorno é rápido, existe sim, tá? Existe quando a gente fala assim, você entra num quarto todo desarrumado, né? Se você só mexer em algumas coisas, você já nota a diferença. Se você entra numa estrutura muito organizadinha, aí eu falei, Evandro, agora você dá um jeito aqui para ficar melhor. Você pode mexer, e eu entro lá, por mim, tá tudo a mesma coisa. Então, assim, as empresas pequenas que ainda não têm experiência em fazer isso, não têm cultura de utilizar dados. Quando a gente entra para fazer pequenas coisas, já causa uma diferença muito grande, né? Se você estruturar, começar a levar indicadores, né? Métricas que indiquem o caminho do que você deveria fazer, do que você não deveria fazer. Que a gente fala que é muito importante. Não é só o que você tem que fazer, mas é o que você não tem que fazer. É a mesma coisa de atendimento ao cliente. O cliente fica te pedindo coisas que muitas vezes você fala, cara, não é para fazer Uhum. isso. Não tem que fazer isso. Não recomendo fazer isso. Você tem que avisar, né? E aí você pode escolher. Se você quer fazer aquilo ali depois, fica recebendo reclamação, falar, não vou fazer, contrato outro para fazer isso aqui. Agora, se você quiser tomar esse outro caminho que a gente está falando, porque aqui você vai ter problema na frente, etc. Que acho que é o nosso papel também, não é Sim. simplesmente pegar o projeto e sair fazendo, e se indicar e mostrar quais são as visões que a gente tem a respeito do assunto. Para as pequenas empresas, começa pequeno, né? Você vai sentir o que é isso, quais os benefícios que vão te trazer, e aí você vai se estruturando para crescer com escala e crescer de forma ordenada, né? E não tentar sair atropelando as coisas, que a gente já viu muitos fazerem isso e depois aumentar a complexidade do ambiente, etc. Uma que está acontecendo agora. Vocês todos devem utilizar a IA. O Flávio deve ter as IAs dele que ele gosta, eu tenho as que eu tenho mais facilidade, e você também. Só que a empresa não homologou ainda essas IAs, né? E a gente trabalha tudo junto. E eu vou desenvolvendo as minhas aqui, você as suas, o Flávio a dele. E a hora que você vai ver, imagina, a gente está falando que a IA deve ser usada por todos e não precisa saber programar, né? Ou seja, o poder de criar aplicações, eu criar soluções, ela está na mão de todo mundo. Tá? De todo mundo é literalmente isso, Literalmente. de todo mundo. Então, cada um pode estar usando uma IA, etc, etc, se a empresa também não tiver uma governança forte ali que determine o que pode se fazer e o que não pode fazer. Aí, a hora que você olha, a empresa já está disseminada ali, que cada um está usando a sua IA. E agora? O que você vai fazer? Uma colcha de retalhos, né? E agora o que você vai fazer? A IA que eu uso tem segurança ou não tem segurança? Pois é. Eu estou expondo a empresa ou não estou Põe expondo a informação empresa? lá que não deveria, né? Pois é. E o que eu estou fazendo com essa informação, né? Eu estou jogando lá porque eu preciso de uma análise, só que essa IA é desprotegida, ele sabe montar segurança em cima dela, né? E a gente pode estar criando um problema muito maior, né? É muito bom esse ponto que você está E tocando. onde que a IA depois vai te levar a conta? Uma que é, de repente, vazar a informação, e outra é o uso de tokens, né? Então você sai usando token desordenadamente, depois vai chegar a conta para você também, né? É igual usar a cloud. A cloud é legal? É legal. Mas tem uma parcimônia ali, porque se você ficar, sobe dado, desce dado, faz análise qualquer, fica rodando um monte de coisa, vai ter uma hora que a conta vai chegar também, né? Que é a utilização dos recursos, né? Eu coloco um monte de VM no ar, não tiro. Cara,
não tirou, Sim, tá sendo vai cobrado. ficar rodando Vai ali. virar conta. E a IA, daqui a pouquinho você vai ver, vai ter gente que fala assim, cara, por que você utilizou tanto essa IA ali, etc, etc. Pode se tornar um problema. E para isso a gente também tem uma solução na liga para monitorar esse tipo de utilização, essas coisas todas, prevendo já que vai ter problema, né? Então, eu acho que É uso de IA é esse. legal, mas com parcimônia, né? E é um desafio, isso é um desafio do varejo, né? Porque imagina num mercado que tem margens super apertadas, O né? varejo Apertadíssimas, tem é verdade. As margens são mega bem apertadas e apertadas. você não consegue, não usa com essa parcimônia, essa inteligência, né? Os recursos que você tem, tá É desperdiçando, verdade. né? Pode trazer um grande problema para a É. empresa. Às Não ficar vezes usando o, assim, né? É, às vezes o desafio não é só no top line, né? Não é só vender, né? Mas é no bottom, é né? olhar para E dentro. vender, e aí isso te permite depois vender com qualidade, né? Com mais qualidade. Sim. Legal. Bacana. Bom, uma coisa em comum, né, que tanto a Liga quanto o Outback, aí, a rede mais famosa de restaurantes do Brasil que o Flávio trabalha, algo comum entre vocês é que vocês são clientes da Tech, né? Gostaria que vocês pudessem aí brevemente relatar, né, qual é o problema aí que a dor que a Tech resolve aí para a Liga e para vocês, Flávio? Aí tá fácil. Não, mas Vamos pensar aqui. que a gente comentou agora há pouco, né? Você tem é um suporte fantástico, né? Então a gente tem uma quantidade de hardwares lá que vocês nos fornecem serviço e é a empresa que é realmente parceira, né? Que a gente sabe que pode contar, que a gente tem um problema, eu sei que vai resolver. Então você fica meio tranquilo. É um serviço que ele tá ali. Eu vou fazer a comparação com a tecnologia, Certo. mas eu meio que nem sei que tá, porque ele roda bem, ele funciona bem. Então, eu acho que a parceria que a Tecmobile oferece, ela é sensacional, assim, né? E de oferecer solução, de estar junto, de ir nos visitar e oferecer outras soluções, né? Você pode fazer sentido para o negócio, não pode, mas você tá lá, você tá presente, né? Você tá demonstrando interesse, né, em melhorar o negócio do seu parceiro, né? Então, eu acho que vocês oferecem talvez mais do que só o serviço, né? Vocês oferecem essa parceria, né? É o que eu falei há pouco, né? É fazer o simples muito bem feito, né? Precisa, às vezes as pessoas querem inventar a roda de novo e não faz o básico muito bem feito, né? Entrega aquilo muito bem feito para a minha operação no final tá confortável, tá operando, tá vendendo, né? Eu acho que esse é o diferencial, eu acho que a parceria é fantástica por isso, né? A gente tem um parceiro que tá junto, crescendo junto, oferecendo serviço, oferecendo solução, né? Ajudando a resolver os problemas que surgem, né? Eu acho que isso faz toda a diferença na Tec Mobile. Legal, obrigado, Flávio. Bom, Evandro, eu tenho algumas coisas aí para falar, né? Hoje, como você já citou aí também, eu já comentei, a gente tem mais de 500 funcionários e todos eles precisam ter equipamento para trabalhar e tudo. Existe uma complexidade já só pela quantidade, pelo menos para eu ter uma equipe que atenda a isso, então já existe essa complexidade, né? Fora isso, eu tenho que hoje enviar os equipamentos, então eu tenho uma logística também mais complicada. Com essa questão de trabalho remoto e tudo mais, nem todo mundo vai até o escritório para retirar os equipamentos e tudo, e eu tenho que enviar. Então já tem um valor agregado no serviço que você presta para a gente, que é bastante importante. Parece que não, mas é super importante. O que mais que você oferece para a gente? Ah, eu já tenho mochilas aqui, etc. Já é uma outra questão, outro item, outro detalhe que já faz diferença. Os brindes que você vai mandar para os seus funcionários. Existe um kit, né, de onboarding dos meus funcionários que eu preciso enviar também. Você fala, não, pode deixar, deixa aqui comigo que eu tomo conta disso aqui, eu envio o equipamento. Cara, isso aí é fantástico também. São detalhes que vão se acumulando
que, na realidade, vão entregar um valor muito diferente para a gente. Eu vou tirar, né, atividades da minha equipe que deveriam fazer isso, que são, querendo ou não, são atividades operacionais, né? Não precisa ficar pensando muito para fazer determinadas coisas. Você falou, eu também já formato a máquina aqui, já instalo o que você acha que tem que instalar, etc, etc. Cara, isso é uma outra atividade super importante, né? Então, em termos de valor, eu posso elencar mais uma série aqui. Você entrega muito bem esses valores. Aí, quando a gente enxerga o valor, a gente se propõe até a pagar um valor diferente também, né? Então, se eu sinto o benefício, esse aqui cobra 10, esse aqui cobra 15, 18, 20. Não, mas espera aí, o que ele está me entregando aqui e o que o senhor está me entregando aqui? Ao entregar esse pacote todo, que eu citei só algumas coisas que você me entrega, será que o benefício que ele está me entregando, eu livro minha equipe para fazer outras atividades, que eu tenho que deixar, de repente, contratar uma pessoa adicional para poder prover todas essas atividades? Então, são coisas que muitas vezes as pessoas só olham para o valor e não enxergam que existem outros valores embutidos nisso, né? Então, esse é um dos aspectos. E aí também tem um aspecto de financeiro, né? Tributo. Que acho que, não sei se as pessoas comentam isso, né? Mas a liga está no lucro real, por exemplo. E quando eu compro, lá no início a gente comprava equipamento, né? Ele entra no ativo da empresa, né? Então ele vai despreciar aí em 5 anos, etc, etc. Isso não vai abater meu resultado, mas eu estou gastando e tudo mais. Isso ao longo dos 5 anos aí, que acho que é 20% por ano Sim. que ele abate. Eu só vou ver alguma coisa se concretizar nesse investimento que eu estou fazendo ao longo dos anos, né? E quando você aluga o equipamento, ele entra como uma despesa, né? Ele abate o meu resultado aqui e vou ter um lucro um pouco menor por estar pagando esses equipamentos aí em forma de aluguel, e meu imposto é reduzido em relação a isso, que eu estou no lucro real. Então, também é uma grande vantagem tributária para isso, né? Eu enxergo benefício também nesse aspecto. Então, não só da contratação com o serviço agregado, mas também a hora que a gente vai apurar impostos e tudo mais, ele também entra como um diferencial, um benefício de a gente alugar os equipamentos e tudo. Outros benefícios. Quebrou o equipamento. O Evandro quebrou ali. Evandro, preciso fazer um upgrade ali. A gente já tem aqui um parceiro para fazer isso, né? Senão a minha equipe que tem que... Agora você encomenda outro disco aí, uma memória ali, etc. Ele vai ter que se virar, né? Então acho que o parceiro também está junto nesses momentos aí de... Como você falou, né, Flávio? O pós-venda, o suporte, O né? suporte é fundamental, A parceria, né? Então eu enxergo tudo isso aí como um grande benefício, tá, Evandro? Legal. Lembro de uma oportunidade, há 1 ano, 2 anos atrás, a gente começou a usar um tablet um pouco diferenciado para uma finalidade ah, da companhia, e eu precisava de um suporte, né? Não sei se você vai lembrar Lembro. disso. E era um suporte tailor-made, né? Ele ia ficar numa área, tinha sob medida ali, num local específico, né? Tinha toda uma... Eu não precisei ir atrás, né? Falei com o Evandro, né, na oportunidade. E o Evandro desenvolveu com um fornecedor, né? Foi impressa em impressora Impressão 3D, 3D. né? E funcionou super bem. A gente usa esse cara até hoje, né? Então, é essa, Acho que eu conheço Você conhece. essa empresa. essas pequenas, né? Coisas que fazem a diferença, né? Certeza que faz. Não faz parte do nosso negócio, mas se o parceiro ligou lá, tá com aquela dor, a gente vai sempre olhar para a rede, né? Sim. Então, vamos buscar ali na rede o cara que consegue resolver aquele problema e deixa comigo que eu vou lá, falo com o cara e entrego aquilo para você e É ponto, isso. né? Isso aí não tem, a gente não tá tendo, a gente não tá ganhando dinheiro com isso, a gente tá ganhando muito mais do que dinheiro, né? Que é a confiança, que é o que você comentou. Cara, o Sim. que e o Newton também falou, né? Como é que você, como contratante, olha pro fornecedor? Cara, esse cara é meu parceiro, a hora que o bicho tá pegando, esse cara tá do meu lado, e o Tá Newton junto, né? também. Cara, eu vou sentar ali com o cliente me traz um problema, eu vou olhar, vou me debruçar para tentar resolver aquilo. Então, realmente é uma parceria ali de ganha-ganha e realmente Com quem você vai estar na trincheira lá. é isso aí, é Aí verdade. imagina para uma pessoa, uma empresa que está começando, que
a pessoa ali, ou as pessoas têm 1 milhão de coisas para resolver, né? E encontram um parceiro que consegue ajudar, não só naquilo que ele entrega, É, mas ele vai além, né? não, isso é importante porque às vezes a empresa ela não tem estrutura para isso, né? Também. É pequena, não tem estrutura e o parceiro resolve, né? Essa é até uma questão, né, Newton, que a gente tem algo muito em comum, que é a questão de estar conectado, né? É você estar numa comunidade, seja uma comunidade de empreendedores, uma associação lá das redes varejistas de alimentos no Brasil, você visita feiras, é que aí você começa, através dessa comunidade, conhecer pessoas, que você vai construir um relacionamento, que são confiáveis e que vão te ajudar quando o seu parceiro ou com algum cliente lá te levanta uma bandeira pedindo socorro e você não sabe fazer aquilo, né. Dizem lá, não tem aquela história lá: "Cara, você não precisa ser, você não, né, você, o importante é você conhecer as pessoas que resolvem determinados, problemas", né. No caso da Tech, a gente tem uma oferta muito restrita e o nosso cliente acaba demandando muita coisa, né. E se eu quiser fazer tudo, não vou ser bom em nada, mas se eu tenho, né, bons amigos, que eu e o Newton a gente já se conhece um bom tempo, como ele falou, eu tenho certeza que, né, se algum cliente meu bate na porta e fala: "Cara, tem um problema aqui de dados, eu preciso estruturar, eu preciso tomar decisão ali com base em dados", até que não faz isso, mas eu sei que eu posso recomendar a liga, o Newton para aquele cara e o Newton vai fazer um grande trabalho. Porque também quando você recomenda alguém, você está emprestando sua reputação para aquela Sem pessoa. dúvida. Então você tem que confiar de fato naquele cara. E isso tudo funciona muito, né? A gente acaba ajudando. Você vê, você trouxe um caso aqui que eu resolvo com uma pessoa que é amigo Comum. comum nosso. Então é isso, né? A comunidade ela ajuda muito. Você acredita, né? Eu sei que é chover aí no molhado. Você não só acredita, mas eu vejo que você se comporta dessa maneira, Newton. O que que você diria sobre isso pro pequeno empreendedor, né, para aquele cara que está começando a empresa dele? Qual a importância dele estar envolvido numa comunidade? Tem que estar na comunidade certa, né? Já começa por aí, É. né? Mas assim, só de você levantar da sua cadeira, né? E se propor a olhar o mundo. Isso aí eu aprendi quando eu comecei a frequentar também esses modelos de comunidade, de empresários, etc. Falei assim, não adianta alguém vir com um recado para você que lá do outro lado do mundo estão fazendo tal coisa, etc, etc. Isso aí vem de um mestre aí que eu tenho aí de outras empresas que eu frequento Uhum. também, que ele fala: leve os seus olhos para passear, tá? Você tem que enxergar as coisas acontecendo. Você tem que analisar as coisas com a sua visão, né? E eu falo também, a experiência que eu tenho, a experiência que vocês têm, vão fazer vocês enxergarem as coisas de maneira diferente também. Por quê? Porque eu tenho uma bagagem, né, de vida que me faz enxergar as coisas de uma forma. Vocês têm outras. E muitas vezes o que eu estou enxergando vocês não, então e vice-versa. Uhum. Então, não adianta eu ficar contando sobre a minha ótica. Vocês têm que ir lá e olhar também. E aí vocês também podem me contar o que vocês viram, né? Então, assim, não fique esperando alguém te contar a história. Vai lá e faça a história acontecer. Então, a questão da comunidade, você estar presente em ambientes de pessoas, né? Com experiências diversas, com visões diversas, vão fazer que você também enxergue as coisas de outras formas, de outras maneiras, né? De outros ângulos de visão, Você multiplica, né? com certeza. E mais que isso, né? Você acabou de falar também. A gente soluciona problemas porque a gente conhece pessoas, né, de confiança, porque você não iria indicar, que mais uma vez você falou que dá reputação e tudo mais, que podem resolver um problema seu, um problema meu, que, né, você por si só talvez tivesse mais dificuldade. E acontece isso bastante com a gente, né, Evandro? Sim, A gente estava até comentando, eu tenho um problema aqui, eu coloco na nossa comunidade, sim, nossa, vê um monte de gente querendo te exatamente. ajudar, indica, tu fala com tal pessoa, etc. Isso é muito rico. Então, assim, não adianta a gente ficar no nosso mundinho, e nosso mundinho é só do negócio que a gente toca, tá? Só de tecnologia. Não, vamos conversar com pessoas diferentes, Negócios diferentes. negócios diferentes, né? Pensamentos diferentes. Porque é o que a gente fala assim, geralmente a gente contrata pessoas que são parecidas com a gente. Cara, vamos encontrar pessoas que pensam de forma Uhum, diferente também, tá? Vai entrar, talvez, em alguns choques aqui de uhum. pensamento? Vai, mas
ele vai crescer, eu vou crescer também, né? Por quê? Porque se você contratar sempre as pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu, cara, não vai sair nada diferente dali. E a nossa comunidade, cara, tem Sim. muita gente com pensamentos diferentes, em negócios diferentes, né? Que já aplicaram soluções que podem servir para a gente também ou não, né? Então, acho que é muito rico, tem que existir isso aí, não é uma comunidade só, a gente pode participar de De várias, várias. escutar o mundo, que eu acho que é Uhum. legal, né? Legal. Imagina uma pessoa, tem um seu pequeno negócio ali, ele tem que ah, integrar, sei lá, o RP com o POS, com o CRM, com um monte de coisa e integrar esses dados para, enfim. Só que ele é pequeno, ele talvez não vá conseguir achar a pessoa ideal e tá inserido numa comunidade, conhece o Newton, que vai conseguir orientar essa pessoa, falar, ó, vai por esse caminho, não vai por esse, Sim. né? Flávio, essa era a pergunta que eu É. ia fazer para você. Parece que você tá adivinhando. Aliás, a nossa conversa tá fluindo muito bem. Uma pena que ela tá chegando aí muito perto do final. Mas uma das últimas perguntas, se não a última que eu ia te fazer, era justamente isso, né? Você que é um cara experiente aí no varejo, especialmente no varejo de alimentação, um cara que manja muito de tecnologia, já viveu diferentes experiências nesse aspecto. O que que você diria para aquele cara que está começando ali um varejo de alimentação em termos de tecnologia e que ele sonha um dia ter uma rede ali grande quanto a essa que você trabalha? Tem uma cultura forte, muito forte, né? Eu acho que antes mesmo de pensar em tecnologia, eh, ofereça um produto de muita qualidade, saiba quem é o seu cliente, né? Eh, Veja o ambiente ali onde você está, né, inserido, né? Busque entender quem está naquela, né, quem é o seu consumidor, né? O seu time ele tem que estar, ele tem que é que nem futebol, né? Ele tem que estar jogando junto com você o tempo todo, né? A tecnologia ela vai vir complementar, né? Ela vai vir te auxiliar, ela vai vir te dar mais direção, mais agilidade, mas se você não tiver a cultura forte, se você não entender o seu cliente, se você não pôr a cara para bater mesmo e ir pro jogo, a possibilidade de não dar certo é grande, né? A gente, há 20 anos atrás, quando estava na faculdade, tinha uma média de empresas que abrem e fecham no Brasil. Se eu não me engano, 70%, 80% Fecham em fechava. menos de 5 anos. Exato. Se passaram 20 anos, né? Eu fiz faculdade há 20 anos e eu acho que essa média continua a mesma, Continua. né? Então, não é simplesmente ir lá e abrir um negócio, né? E a gente tá falando aqui do varejo, de restaurantes, mas eu acho que é no geral mesmo, né? Entenda muito bem aquilo que você está construindo, né? E traga pessoas para que vão construir junto com você, que acreditam naquilo, né? Aí sim você começa a trazer tecnologia, né? Trazer as melhores ferramentas, vai procurar o Newton, né? Entra lá no, né, na liga lá e e conversa com os caras. É isso aí. vai procurar, procure ferramentas que se adequem ao seu negócio. Não adianta você estar abrindo uma um negócio pequeno, né, tá começando ali e querer colocar uma ferramenta que custa milhões, que você tá, dando um tiro de Uhum. canhão numa formiga ali, né, então tem que entender muito bem ali o seu negócio e onde você está inserido. Legal. Newton, indo aí para os finalmentes, né? Queria que você. E Sim, sim, observação, vamos lá. desculpa. E procure parceiros que venham somar, né, Sem dúvida. porque senão você só também vai às vezes a pessoa tá te vendendo algo que um excelente vendedor vai te brilhar os Uhum. olhos, né, e você pode talvez estar adquirindo aquilo que vai te trazer um problema muito em breve, né, então escolha bem os parceiros, né. Legal. Newton, faça pra gente aí brevemente um apanhado, né, dessa sua experiência aí na NRF. Você esteve em outras edições da NRF, O ano Newton? passado eu O estava ano também, passado também.
Será que você poderia fazer aí um comparativo, né? Quais foram as grandes, ou algum tipo de mudança que você percebeu da NRF 25 para 26 e as suas considerações finais aí para a gente encerrar essa nossa excelente conversa? Sendo bem breve em termos de comparativo, né? Mas acho que o ano passado a gente tinha o que era, se possível, fazer, o que as pessoas imaginavam que poderiam fazer, onde. Não era uma coisa tão concreta, tá? Esse ano eles já estavam mostrando o que estava sendo feito, né? Então acho que esse é o diferencial de uma edição para outra que a gente sentiu bastante, assim. Nossa, antes eles estavam falando que queriam fazer, poderiam fazer, ainda começando pequeno, mais tímido, e esse ano não, já mostrando o que eles estavam fazendo de fato, né? O que estava mudando o ponteiro do negócio e tudo. Então acho que esse foi o grande diferencial, acho que da edição passada para essa edição. Ou seja, de um ano para outro os caras já estavam mostrando resultado. É tudo muito rápido agora, tá, Evandro? Então, assim, há pouco tempo você tinha que ter uma equipe de desenvolvimento. Hoje você não precisa mais ter, você está empoderando as áreas de negócio para elas mesmas criar soluções para elas utilizarem, né? Existem hoje imensas ferramentas aí que, por contexto, você contextualiza o que você quer. Ele gera prompt com comandos muito mais específicos do que você precisa. Você sobe esses comandos para determinadas ferramentas e ela já vai te trazendo a aplicação rodando. Acontecem erros, acontece. Você fala assim, corrige esse erro aqui, que não sei o que. Executa, renderiza de novo, gera outra vez. Corrigiu esse problema. Aí você fala, opa, tem outro problema aqui. Ou seja, eu não preciso mais programar na realidade. Eu tenho que saber pedir, saber o que pedir, né? Que eu acho que é o mais importante, contextualizar sempre, né? Que você já vai ter grandes resultados na mão. Então, acho que o diferencial dessas edições é porque a rapidez com que as coisas hoje acontecem são muito grandes. Hoje você vai em apresentações, pode ser dentro da própria NRF, que a pessoa faz na hora ali para você, em 40 minutos. Já tem ali uma telinha prontinha para você rodar e solucionar algum tipo de problema. E são exemplos, né? Porque se você vai ter um pouquinho mais de tempo, você vai fazer coisas mais complexas, né? Mais interessantes aí, com qualidades melhores, né? Mas é o poder que é dado hoje para as áreas de negócio. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí também. E eu falo e cobro muito a equipe, para só de pensar em tecnologia, e tecnologia é o meio. O que a gente vai entregar de valor para o cliente? É resolver alguma coisa de negócio. O foco é a operação no final, né? Sempre, né? Então, se a Tec Mobile entrega o tablet, entrega o computador, é aquele equipamento que é para auxiliar ali no dia a dia da Isso, pessoa. E é a justamente. mesma coisa com a tecnologia. Então, Né? eu falo sempre para a equipe, apesar de sermos, né, de tecnologia e vai entregar algo produzido pela tecnologia, é qual o valor e que dor de negócio que a gente vai resolver, né? Vamos falar de negócio, não vamos falar só de tecnologia. Acho que é importante a gente ter essa evolução no nosso conteúdo, né, para poder falar de maneira diferente com o cliente, com as áreas de negócio e tudo mais. E, logicamente, ter entregas melhores, né? A gente que trabalha com dados, existe uma evolução que é sem volta, tá, gente? Eu sou das antigas lá, que era AES, não sei o que, passou um tempo, era Data House, aí passa mais tempo, BI. Eu sou da Data Warehouse. BI, dashboard para lá, para cá, etc. Mas o que acontece com isso? Eu tenho que ter já na minha cabeça o que eu quero. Que indicador você quer? Esse aqui. Indicador de churn. Então tá aqui. Indicador. Ou seja, eu já estou determinando o que eu quero. E hoje, o mundo já não funciona mais desse jeito. É em termos de conversa. Eu tenho que conversar, né? Tanto com as pessoas, que eu acho mais importante, a gente está aqui para conversar com pessoas, mas é conversar com meus dados. O pessoal fala de um conceito novo, né, de low dash, né? E cada vez menos dashboards, as pessoas não querem mais isso. Justamente. Então, 2, 3 anos atrás era o contrário, né? Era dashboard. Então, por isso que eu falei, é dash para todos os lados, mas às vezes você tem dash que você não usa, né? Aí você tem indicador lá que foi pré-formatado por sei lá quem, que tá lá para você usar e você não deixa usa. aí que é bonito. Não, assim, para que você tem esse indicador? Não sei, quando eu cheguei já tava aí. Mas fica lá. Né? Para que você usa ele? E se ficar vermelho aqui, o que você faz? Não sei.
Ou seja, a pessoa não sabe para que serve e qual que é a finalidade daquilo ali e que ação ela tem que tomar em cima disso, né? Então já começa por aí e hoje a gente fala assim, você tem que contextualizar e conversar com seus dados. Então hoje a gente já tem soluções, e a Liga também tem a solução dela, que você pluga numa base, tá? Num Data Lake, por exemplo, a gente não precisa extrair esses dados para lugar nenhum, ou seja, já existe a governança que a sua empresa tem, ela continua intacta ali, as privacidades, essas coisas, tudo que você determinar, ela vai seguir ali, e você começa a conversar com seus dados, né? Então, assim, você não sabe o que tem ali dentro. Você conversa com ele, ó, que tipo de informação posso extrair dessa base? Ele já vai te dar ali, ó. Você extrai, você não tem um ETL por trás ali. Não tem. Não, Você, direto, você tem um mapa gráfico que ele já une as entidades ali, ele sugere algumas uniões, se o que você, por conhecer já depois a base, logicamente, né? Achar que tem que juntar uma estrutura com outra, assim, ter um elo de ligação, você pode fazer também isso aí, se ele já não tiver feito automaticamente, mas você começa a perguntar ali, né? Qual foi minha venda desse ano contra o ano passado, etc. Ele vai te dando. E você vai perguntando, ou seja, você vai interagindo com os seus dados. Quando é que você vai fazer isso num BI que já tem os indicadores todos prontos e Ele já te deixa meio que condicionado ali. pré-concebidos, né? E às vezes você enxergou alguma coisa que pode ser que esteja, né, fora do padrão. Você consegue investigar, você consegue ir perguntando para a base, e ela vai te dar. E outra, se você não perguntar, ela fala assim, olha, tô vendo aqui que você está analisando tal assunto, é importante que você olhe isso aqui, isso aqui, isso aqui. Já deixa uns links para você clicar e ele já trazer para você, tá? Como que ele retorna? Pode retornar em forma de texto, de relatório, etc. Mas se ele acha que a entrega tem que ser em gráfico, ele te traz em gráfico. Ah, mas eu não gosto desse gráfico aqui. Então ele abre opções de gráficos que podem ser utilizados com aquela informação, porque nem todos podem ser utilizados. Então ele já tem uma inteligência que fala, além desse gráfico, você tem esses outros modelos aqui que você pode trocar. Fala assim, gostei dessa análise, então salva. Que legal. Você salva ele lá. Tá? Então você mesmo pode montar depois o seu dashboard automaticamente. Só que toda hora que você abrir, ele já dá refresh e já te traz informação nova. Atualizada. E se você olhou alguma coisa posteriormente que cabe uma nova análise, uma nova investigação, você investiga, gostou, vira, atualiza e tá tudo ali. Então hoje, o direcionamento que a gente dá é esse, é você conversar com seus dados, contextualizar. Já saiu o BI tradicional para esse outro tipo de análise, tá? Porque você consegue investigar, ver e ir a fundo do que é. E se você não tiver ideia, ele vai te dar outros insights para você ir buscar. Cara, é fantástico isso. Legal. Olha que interessante, né? Antes você tinha um quadro ali todo colorido, agora você tem uma tela branca com uma barra de consulta. Justamente. Você escreve. Legal. E você pode extrair tudo que você, né, quiser sobre a sua empresa ali. Muito bom. Newton, excelente aí essas observações que você fez, né? E realmente é um próximo nível aí, né? E algo que é absolutamente possível para as empresas, desde que, como você bem trouxe aí, elas façam o básico bem feito. É possível, independente do tamanho da empresa, ter esse tipo de tecnologia que com certeza muda o jogo para qualquer negócio. Flávio, quero agradecer também aí a sua participação aqui. Queria aí abrir para você também fazer suas considerações finais, alguma observação aí que você queira deixar, alguma mensagem para a nossa audiência. Ah, legal. Primeiro, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Tecmobile sempre muito atenciosa aí com a gente. Um comentário rápido, né? Você falou há uns anos atrás a gente só ouvia falar, né, da IA, Sim. do potencial, e aquele hype, né, gigantesco, você entrava nas redes sociais, e agora, de fato, a gente está vendo acontecendo, isso é muito interessante. Mas, bom, A gente falava de ciência de dados, a questão de algoritmos, essas coisas. Cara, foi ontem, assim. Exatamente. Bom, agradecer você, Evandro, a Tecmobile. É um prazer conhecer o Newton, né? O prazer foi meu também. Muito legal ter essa troca aqui com vocês. Convidar toda a audiência aí a visitar nossos restaurantes lá no Outback, no Abraço.
conheçam o Alce, peçam no o nosso delivery, né? É um prazer imenso sempre recebê-los aí nas nossas marcas. Que legal. Flávio, muito obrigado aí pelas palavras, pelas considerações finais. Newton. Gostaria de agradecer, Evandro, essa parceria. Você foi sensacional aqui, como nosso host, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, de conhecer aqui o Flávio, compartilhar aí conhecimentos, que acho que é sempre bom, né? Sim. E uma coisinha também que eu não falei lá, que o mundo hoje se fala muito em agentes, e a NRF não foi diferente, tá? Acho que faltou esse comentário aqui, que a gente tem agentes aí para todos os gostos, né? E eles falaram muito do Agent Commerce e as tendências aí do varejo para utilização disso aí, né? Então acho que ficou faltando essa fala, mas foi um prazer estar aqui com vocês, né? Muito bom de sempre reencontrá-los aí no caminho, Legal. né? Ter essas trocas e esses relacionamentos aqui enriquecedores. Eu Obrigado. tenho certeza que essa ponte ainda vai render muitas outras conversas, né? Vamos Acho lá. que tem vamos muito para trocar aí, enfim. Tô muito feliz também por isso. 2 grandes amigos aí juntos por uma conversa tão boa como foi essa aqui. Valeu, valeu mesmo. Tá ótimo. Bom, pessoal, estivemos aqui hoje num episódio interessantíssimo, né? Com um cara, professor de educação física, que tinha uma empresa de tecnologia e fez uma spin-off que se tornou uma empresa de tecnologia ainda mais robusta, que atende as maiores instituições financeiras do Brasil com mais de 500 funcionários e que deu uma aula aqui pra gente de dados, independente do tamanho do seu negócio, seja uma grande empresa, seja você que esteja começando. E também o Flávio aqui, um cara super aberto, simpático, um cara simples pra caramba, humilde, que sempre nos recebeu muito bem, que tem uma posição muito importante, né, em tecnologia, numa das principais redes e a Gold rede mais querida do Brasil de restaurantes, que foca muito na hospitalidade dos seus clientes. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês dois. Eu espero que vocês tenham aí tido muitos insights para suas vidas e para os seus negócios. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou Evandro Barros. Esse é o StarTech, o podcast da Tecmobile. Até a próxima, pessoal. Valeu.